Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Evandro, esse é o canal EBD Missão Evangelizar. Nesse trimestre nós estamos aí estudando sobre a supremacia das Escrituras, né? A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje estamos chegando aí à lição de número 2. Semana passada nós estudamos a lição de número 1, que falava sobre a autoridade da Bíblia, e a lição de número 2 vai falar sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada, da Bíblia. Então hoje a lição de número 2, ela tem a data de 9 de janeiro de 2022, e toda essa lição ela está organizada em seu título, texto áureo, verdade prática. Nós temos as leituras diárias de segunda a sábado também, que é muito importante. O professor, o aluno, ele está lendo no decorrer da semana, né? Nós temos a leitura em classe. Na sequência nós temos os objetivos a serem alcançados no decorrer desta lição. Depois nós temos a introdução, nós temos a lição distribuída em 3 tópicos com seus subtópicos e a conclusão. Que Deus possa estar nos ajudando e que possamos aí ter uma pré-aula muito abençoada e que seja bênção para a sua vida. E você que já está nos acompanhando em nossas lições pelo YouTube, quero pedir a vocês, né, que vocês, se estiver gostando, dá um joinha, compartilha nas suas redes sociais e também que vocês venham estar se inscrevendo em nosso canal. Pois bem, vamos lá. Então, a inspiração divina da Bíblia. O texto áureo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e nos instrui. Então é muito importante para nós, né? A leitura em classe, ela está lá no livro, na carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, e também nós temos 2 Pedro, no capítulo de número 1, do versículo 19 ao versículo 21. Então os irmãos leiam com muita atenção toda a leitura em classe, que é muito importante. Voltando aqui ao texto áureo, né, e a verdade prática, na segunda parte ele diz, então, concluindo: portanto a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Toda a Bíblia, né, em sua totalidade. Então ela nos ensina, ela nos corrige e ela nos instrui. Mas vale aqui voltar ao texto áureo, que Paulo está dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, está falando sobre a inspiração, que é o tema, inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que significa esta palavra redarguir? Tá? Então é muito importante, são argumentos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, dentro de suas inspirações, vinda de Deus aos seus escritores, ela vai oferecer para nós argumentos suficientes para combatermos todo e qualquer tipo de heresia. Então é muito importante, então, para que possamos ter argumentos para combater o mal. Tá? Então tem muitas vezes pessoas que vivem muito a respeito do achismo: eu acho isso, eu acho aquilo, e Deus, ele não trabalha desta forma, né? Então Deus, ele tem algo concreto para as nossas vidas, né? Então dentro disso o Senhor, ele vai nos oferecer, ele nos oferece argumentos suficientes, tá bom, meus irmãos, para que possamos, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, que pessoas elas possam ser convencidas, né, do pecado, de todo o mal que há neste mundo. Eu queria aqui destacar algumas situações que está ali relacionado na leitura bíblica em classe, lá no versículo de número 15, a parte B, que diz assim, falando a respeito da palavra, Paulo dizendo a respeito da palavra, né, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, né? Está falando da palavra, que pode te fazer sábio. Tem pessoas que buscam na sabedoria em tantas coisas, né? Mas na realidade, a sabedoria que nós
temos a necessidade da nossa vida, ela vem da palavra de Deus. Então Paulo está destacando, enfatizando isso ao ministério de Timóteo, né, que é muito importante a gente buscar essa sabedoria, né, e através de Jesus pela salvação, a salvação, né? O versículo 17, lá na última parte, fala assim, instruído para toda boa obra. Por quê? Em todos os sentidos, tem pessoas, toda boa obra, a instrução, tem pessoas que muitas vezes ela faz uma assistência social, ela faz um trabalho excelente, porém, em contrapartida, em outra área da sua vida, ela deixa muito a desejar, comete muitos erros grosseiros, né? Algumas coisas que podem até mesmo comprometer a sua salvação. E eu sempre digo para os irmãos que a vida cristã, ela tem que ser marcada por equilíbrio. Nós não estamos isentos de errar, todos nós erramos, mas nós temos que ter um equilíbrio, nada pode ceder, né? Então, na nossa vida, então, o que Paulo está dizendo, instruído, nós precisamos dessa instrução para toda boa obra, tudo que nós vamos fazer, que seja segundo o querer e a vontade de Deus, tá? E como que nós vamos descobrir isso? Através da palavra de Deus, não existe outro meio. No 2 Pedro, no capítulo 1, lá o versículo 19, também a última parte, a parte B, diz assim, ó, como uma luz que alumia em lugar escuro. Ele está falando da palavra de Deus, né? É interessante que o Salmo 119, 105, ele diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Que coisa interessante. Aí Pedro está dizendo aqui, ó, como uma luz que alumia em um lugar escuro. Está falando da palavra de Deus. Quem sabe você já andou na escuridão, quando você não enxerga nada, é horrível, né? Você pode se machucar em alguma coisa, você pode tropeçar, você pode cair, né? Mas aí está dizendo aqui, ó, como uma luz que alumia em um lugar escuro. Então ele pode estar escuro, né? Esse mundo ele pode estar em trevas, mas a partir do momento que eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração, meus irmãos, então vai ser uma forma de iluminar os meus caminhos, né? E o Senhor, ele vai ter misericórdia da minha vida e eu não vou cair, né? Eu não vou me machucar, né? Pelo poder da palavra de Deus. Por isso que eu citei o Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Poderíamos entender, esse e luz é um conectivo, né? Está adicionando, ó, é lâmpada para os meus pés e luz. Pastor, mas a lâmpada ela já não ilumina? Não, tem lâmpada que ela não ilumina, né? Tem lâmpada que ela pode estar apagada, se ela não tiver azeite, né? A lâmpada na sua casa, se não tiver energia, ela não vai acender, ela não vai iluminar nada, né? Se ela estiver queimada, ela não vai iluminar nada. Mas a palavra de Deus está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, não vai faltar luz, né? E luz, então a palavra de Deus é luz, mas é uma luz acesa, é uma luz que ilumina. Então destaca isso na sua sala de aula para com seus alunos, né? A esse respeito, esta palavra inspirada, né, por Deus, né, que ela ilumina os nossos passos, né? Ela ilumina as nossas decisões, ela ilumina as nossas atitudes. Existe um momento que você vai tomar uma atitude, né? Você vai tomar uma decisão na sua vida, de repente você está tomando uma decisão errada, mas você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, ela te ilumina. Aí você volta atrás e fala, não vou tomar essa decisão, que essa decisão não é segundo a vontade de Deus. Então a palavra de Deus da nossa vida, ela tem que ser guiada pela palavra de Deus. Por isso que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Então vale destacar aqui, tá, que toda a palavra, toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é revelada aos nossos corações. Nós temos aqui os objetivos a serem alcançados nessa lição, que o primeiro é refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. A própria Bíblia, né? A própria Bíblia reivindica isso, que ela é uma inspiração divina. Isso é muito importante. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia, tá? Então Deus, ele usou homens que pecaram, né? Como todos nós pecamos, né? Mas isso não anula a inspiração de forma alguma, tá? E
O 3 é explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguiríamos entender a Bíblia Sagrada. Então, com a ajuda, com o auxílio, né, o Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia a interpretar, a entender a palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um estudo segundo a direção do Espírito Santo de Deus, né? Então, muito importante nós podemos estar meditando nessas palavras. Vamos lá, então, para a introdução muito importante, que diz assim, a introdução, a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Existem aqui algumas palavras, né, que vale a pena nós estarmos destacando. Primeiro começa, a inspiração divina da Escritura foi operada sobrenaturalmente. O que é o sobrenatural, meus irmãos? Aqui foi operada sobrenaturalmente. É aquilo que ultrapassa o que é natural. E ele é aceito pela fé, né? Então ela foi de uma forma sobrenatural, inspirada de uma forma sobrenatural, aquilo que ultrapassa o que é natural, né? E como que é aceito? Pela fé. Não existe outra forma. Então, o sobrenatural, ele é aceito pela fé. Mas, pastor, quais são os exemplos que nós podemos citar de uma ação sobrenatural? Podemos citar os milagres, né? Milagre. Uma pessoa ela é curada, é o sobrenatural. Ela foi no médico, o médico deu um diagnóstico para ela, né? Existem muitos casos, muitos testemunhos que a gente verifica por aí, que praticamente era irreversível, e pelo um ato de fé, né, uma ação sobrenatural de Deus, um milagre de Deus, então o Senhor, ele operou o milagre, ele cura, ele restaura a saúde da pessoa. Da mesma forma, a ressurreição é algo sobrenatural, né, que ultrapassa o que é natural. Então nós vamos morrer. Na verdade, então as pessoas, os incrédulos, eles acreditam na morte, né? Sabe que todo mundo vai morrer, mas nós, pela fé, nós sabemos que nós vamos morrer, mas que nós vamos ressuscitar, né? Então isso aí é muito importante. Tanto é que um dos discípulos de Cristo, né, ele vivia naquilo que era natural. Ele tinha ouvido de Jesus, tinha sido ensinado, né, mas quando Jesus ele morre, né, ele teve que ver as marcas. Teve que ver as marcas para que ele pudesse ter a certeza que até então ele acreditava no que era natural. E Jesus mostrou para ele na palma da sua mão o sobrenatural de Deus, né? Então isso aí é muito importante. Então você tem bastante argumentos aqui já bem no início da lição, tá? Dessa introdução de você poder estar falando, você pode até ampliar essa questão aqui do sobrenatural, né? Você tem aqui assim, ó, pelo Espírito Santo, você pode falar alguma coisa sobre o Espírito Santo aqui também, bem na introdução, né? Se você observar bem, você já leu a lição, você vai ver lá que no tópico 3, ali vai falar sobre a ação do Espírito Santo, né? Então você já pode até trazer bem no início aqui da conclusão, né? De uma forma sintetizada, né? Bem resumida, já trazer alguns argumentos falando sobre o Espírito Santo ainda na introdução, você vai estar, né, enriquecendo aqui a introdução. E lá no final fala, né, que, então nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo. Por que ele destaca para o crente salvo? Porque infelizmente tem um crente que não é salvo, né? Tem um crente que ele está dentro da igreja, mas ele não tem a palavra de Deus,
né, dentro do seu coração. Ele tem dificuldade de aplicar, ele tem dificuldade de viver a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, para mim, para você, ela não é simplesmente para ser somente conhecida, é para ser aplicada na nossa vida. E nós sabemos, existe uma dificuldade muito grande, nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas é por esforço, nós temos que nos esforçar para que possamos permanecer. Jesus, ele falou, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então não vai adiantar nada hoje eu ir para o culto, tá? Eu estar voando lá na igreja lá, e amanhã eu estar desviado. Então a minha vida tem que ser uma vida de equilíbrio, né? Eu tenho uma vida de perseverança. Tá difícil, eu estou adorando, né? As coisas ficou mais fáceis, eu estou adorando, né? Passei por tribulação, estou adorando, né? Estou com saúde, estou adorando. Fiquei enfermo, estou adorando, né? A geladeira está cheia, estou adorando. A geladeira não está tão cheia, estou adorando a todo momento. Então nós temos que ter essa continuidade. Tem pessoa que adora a Deus, só que ele fica feliz de ir para a igreja só na hora que as coisas estão boas. Não é isso, não é um verdadeiro adorador, né? Então, essa pessoa, ela está adorando a Deus por aquilo que Deus dá para ele, está dando para ele, né? Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, e Ele é Senhor de nossas vidas. Senhor na dificuldade, na escassez, na bonança, Ele sempre será Senhor. Então você tem vários argumentos aí para você estar enriquecendo aí a introdução da sua lição. Vamos lá, primeiro tópico que diz assim, a doutrina da inspiração bíblica. Queridos irmãos, você que está gostando aí dessa lição, tá? Curte, compartilhe nas suas redes sociais, envie para os seus amigos, professores que você conhece aí da sua igreja, quem sabe tem algum pastor que está assistindo, né? Você tem os seus professores, né, escalados, envia para eles que de repente dentro de um vídeo como esse, ele consegue extrair alguma coisinha e ele implantar lá, vai enriquecer a lição dele, né? Nós sabemos que cada professor, né, tem sua identidade, tem a sua forma de aplicação da lição, né? Isso é muito bacana, né, para não ficar algo assim muito engessado, mas dentro de um vídeo como esse, de repente, ele possa encontrar algo que será importante ele poder estar aplicando lá na sua lição, né? E tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então, a doutrina na inspiração da Bíblia. Vamos lá, então. A inspiração bíblica divina, nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usados mais de 3.800, tá? Vezes. Ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido, não esqueças de nenhuma palavra. No texto no Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou tio se omitirá da lei. Está lá em Mateus 5, versículo 18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, aqui trazendo essa conclusão, né? Assim sendo, então, concluindo com todo esse embasamento, o primeiro Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Moisés falou. Então, não é dele. Quando ele subiu, ele escreveu ele recebeu de Deus, foi Deus que passou para ele, simplesmente ele escreveu, tá? Então, a obra, a autoridade, ela veio de Deus. A inspiração, ela veio de Deus. Tá bom? Jeremias, ele foi advertido, não esqueça de nenhuma palavra. Eu passei as palavras para você, Jeremias, não esqueça não, tá bom? Então veio de Deus. Tá bom? Estamos falando aqui da inspiração da doutrina bíblica. Paulo também, né, ele diz aqui também que pelo Espírito Santo, ensina pelo Espírito Santo. Então tudo que Paulo ele recebeu veio de Deus, não veio dele, veio de Deus. E João, né, ele revelou que as coisas que brevemente devem acontecer, que também ele veio de Deus. Aqui fala que Jesus, né, ele asseverou que até os sinais diacríticos, né,
do texto hebraico eram inspirados. Então tem aqui o texto lá de Mateus 5. Então aqui é muito importante nós podermos estar falando a esse respeito, até mesmo dos sinais, né? Então um sinal que ele pode alterar a fonética de uma palavra, né? Então Jesus ele fala que até isso será preservado, né? Que não deve ser alterado em hipótese alguma, né? Então vocês têm, quem tem a lição de professores, você vai ver que o sinal diacrítico é sinal gráfico que junto à letra altera a sua fonologia, exemplos, acento agudo, cedilha, né, qualquer assunto, mesma coisa, né? O e o né? Você é, né? Você é alguma coisa, né? Você aí vai estar adicionando alguma coisa, que é um conectivo. Então o acento ele muda, né, a fonética, a expressão. Então é o que o Senhor Jesus ele está dizendo lá em Mateus 15:18, né, que nem o J ou o tio se omitirá da lei, validando a lei. Ele está falando da lei do Antigo Testamento, tá? Como palavra inspirada, né? A inspiração. Então Jesus ele está validando todo o Antigo Testamento. Então isso aqui é muito importante você passar para Deus. Então, concluindo aqui esse primeiro subtópico aqui, né? Então as Escrituras reivindicam, né, que a mensagem bíblica ela veio de Deus e ela não veio do homem, tá? A inspiração bíblica e verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Interessante, é muito importante você fazer essa leitura lá em Mateus 19, tá? Tem aqui a referência, Mateus 19:9, vai falar muito sobre isso aí. O apóstolo Paulo também, tá? Ele vai falar lá em 1 Coríntios 14:37. Porém, os autores bíblicos foram usados automaticamente como se escrevesse... Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram os instrumentos de Deus e cada qual, com a sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro, né, capítulo 1, versículo 21, que está lá na leitura em classe. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas na Escritura. Então era a vontade de Deus, né? Então Deus ele utilizou essa palavra em grego aqui, Theo é Deus, tá? Então soprado por Deus, que significa theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Então, a palavra de Deus ela foi soprada, né? É a mesma coisa, a pessoa está ali, o servo de Deus, ele recebe o vento do Espírito, foi soprado por Deus e ele começa a escrever, né? Ele começa a escrever. Então é muito importante. Hoje o Senhor ele deixou uma riqueza muito grande para a igreja, que é os dons espirituais. Muitas vezes Deus ele sopra, né? Usando um vaso, né? Usando uma pessoa, né? Deus ele sopra a sua palavra e aquela pessoa transmite uma mensagem vinda do alto. Então isso é muito importante. Nós temos a Bíblia, mas nós sabemos que a Bíblia contém também registros de dons espirituais, né? Então aqui for útil, né? Deus ele não dá dom espiritual para ninguém para embelezar a pessoa, para a pessoa ficar se vangloriando. Não, Deus ele distribui seus dons para que for útil, para que seja utilizado, para que for útil, para que seja utilizado, tá? Mas para a glória do nome do Senhor. Bem, queridos irmãos, então aqui, para concluir o primeiro tópico, o terceiro subtópico é a inspiração bíblica é plenária. Então nós aprendemos aqui no segundo, né, a expressão ela é verbal e agora ela é plenária, ou seja,
como um todo. Toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. A inspiração da Bíblia também é plenária, isso é, inspirada, é total e completa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é toda a Escritura, é todos os livros da Bíblia. Então isso aqui é muito importante a gente poder estar destacando. Não existe aquele livro que ele é mais inspirado que o outro, não. Todos eles são inspirados, cada um traz um ensino, tá? Da parte de Deus para as nossas vidas, mas ambos todos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado que o outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado, toda a Bíblia. Nenhum texto pode ser desprezado. Tá? Então, é muito importante você aprender o Antigo Testamento. É muito importante você ler o Pentateuco. É muito importante você ler todos os livros da Bíblia. Estamos iniciando aí o ano, então é muito importante você se apegar à leitura bíblica, né? Pedir a ajuda de Deus, e Deus vai dar vitória para você, tá? No nome de Jesus. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que dantes estava fazendo menção do Antigo Testamento. Tá? Então foi para o nosso atual, para o nosso ensino. Tá bom, meus irmãos? Então, nós temos aqui o Antigo Testamento, tá? Mas o Antigo Testamento também ele é para nós, tem que ser aplicado. Tá? Estamos na nova aliança, dispensação da graça, não é da lei. Tá? Mas nós tiramos muito ensinamentos do Antigo Testamento, tá bom? Então nós temos que diferenciar, tá? Então, a dispensação da lei, a dispensação da graça, tá? Mas nós temos que entender que toda a Bíblia ela é aplicada para nós. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Resumindo aqui de uma forma geral, a Bíblia é inspirada. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo e seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Tá bom, meus irmãos? São 66 livros da Bíblia Sagrada. Todos eles têm o mesmo grau de autoridade vindo de Deus. Vamos lá para o segundo tópico, que é a inspiração divina e seus autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades que, quanto ao gênero literário, gramática, vocábulos e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos e as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada um das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então aqui deixa muito bem claro. Então Deus ele inspirou aquele que ele queria transmitir, tá? E muitas vezes não um significado em si. Tá bom? Para eles que foram os instrumentos, né, de Deus para os escritos sagrados. Então isso aqui é muito importante, tá bom? Tudo isso se deu, tá? Através de uma liberdade que o Espírito Santo de Deus ele concedeu cada um, tá? Por isso nós temos aí, né, a variedade de gênero literário, gramática e vocábulo. Vamos estar falando disso aí daqui a pouquinho, tá? A limitação dos autores. Vamos lá então. Vamos ver aqui. A limitação dos autores. Os escolhidos de Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Está lá em Tiago, né? Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido, vamos ver aqui, de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto.
Dizem: entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Aqui eu quero destacar, nesse subtópico 2 aqui, tá, que realmente Deus ele não escondeu dentro da palavra de Deus nenhum erro dos seus, até aquelas pessoas que Deus ele utilizou para escrever, né, alguns livros. Deus ele não escondeu os seus erros, né? Falamos isso aí na aula passada também. Só que nem por isso Deus ele está dando, a gente lendo e interpretando a Bíblia, Deus ele está dando direito para a gente errar. Vocês estão entendendo? Né? Ah, mas tal pessoa errou e Deus usou ele. Né? Mas lê na Bíblia as consequências dos erros. Então é muito importante. Jesus, nós estamos na dispensação da graça. O Senhor Jesus ele perdoa todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, mas pecado fica a consequência. Tem pessoas que muitas vezes carregam a consequência pelo resto da vida, por um pecado, alguma coisa que ele fez que desagradou a Deus, e não porque Deus estava pesando as mãos, é consequência do pecado da pessoa. Né? Então, nós temos um exemplo no Antigo Testamento, Davi, a consequência que ele teve. Deus usou o profeta para falar para ele que o erro dele haveria uma consequência muito grave. E houve um sofrimento muito grande, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu, ele clamou por misericórdia, ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, renove em mim um espírito reto. Ele clamou por renovo, né? Então ele se arrependeu de verdade, e Deus perdoou ele, né? E ele continuou sendo uma bênção. Deus usou Davi para escrever, né, salmos maravilhosos que nos inspira, né, que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus e nos inspira até hoje, e vai estar até a volta de Cristo, né? Então isso é muito importante a gente poder estar destacando isso, tá? Que Deus, as limitações dos autores, que eram pessoas limitadas como nós, sujeitas às mesmas paixões, assim como Tiago escreveu 5,17, tá bom? Então isso aqui é muito importante, tá? Aqui, só voltando a esse respeito dos livros, tem livro que ele não identifica qualquer pessoa, que, assim, ele não está escrito, né, a pessoa dizendo eu que escrevi, né, o livro, mas justamente pela questão de gênero literário, gramática, né, a forma da escrita, né, então entendemos